Inácio Lula da Silva, que estava em casa, se dirigiu para o seu primeiro encontro após ser anunciado a vitória da sua chapa Lula-Alckmin. Ele compareceu a um hotel onde os correligionários, os coordenadores de sua campanha, o setor que esteve mais presente durante todo esse processo eleitoral, ali ele fez a sua primeira fala. O Passando a Limpo mostra para você a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Economia. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. Combate a desigualdades. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário. Política sobre armas. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam, e nós escolhemos a vida. Combate à fome. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Harmonia entre poderes. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. Política externa. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país, para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Meio ambiente. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica.
Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Motivação política. Não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Esta foi a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ontem. A fala mais importante que ele proferiu após ser declarado eleito presidente da República. Depois, ele saiu deste evento, deste encontro no hotel e se dirigiu à Avenida Paulista e lá ele falou para uma multidão de correligionários que o aguardavam. Mas as falas significativas, importantes, pontuais, apontando para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele pretende fazer, externando todo aquele sentimento guardado durante todo o processo eleitoral, ele assim o fez através desta fala que você assistiu aqui na íntegra, né? Os principais pontos, temas abordados, coisas que você só vai ver realmente no programa Passando a Limpo. Bom, eu sei que você gostaria muito de ouvir o que eu penso, o que eu acho a respeito do que aconteceu ontem. Mas eu peço a você, primeiro, que ouça, né, o conteúdo do Passando a Limpo hoje e depois, obviamente, nós vamos conversar através, obviamente, das suas mensagens, da sua interação, da sua participação, tá bom? Ontem, após a declaração de Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes, tanto da Câmara Federal quanto do Senado da República, eles também se pronunciaram. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, foi o primeiro a falar a respeito do resultado das eleições. Ele parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e destacou que é preciso ouvir a voz de todos, mesmo as divergências. Eu chamo a sua atenção para esta fala que eu julguei ser muito importante e deixando um ponto de interrogação na fala do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Vamos ouvi-lo. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for.
Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Viva a democracia e viva o Brasil! Esta foi a fala do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP. O presidente do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, optou por não votar no segundo turno e permaneceu em Brasília nesse domingo, acompanhando todo o processo eleitoral. Ele acompanhou a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, ao qual ele, durante este ano, buscou uma aproximação impressionante, né? E, com certeza, interesseira, próximo aí ao ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, ele disse que fica um balanço positivo do processo eleitoral, mas a constatação de divisão da sociedade e que os novos governantes terão, obviamente, o papel de reunificar o país, isso, na opinião dele, é o grande destaque das eleições de 2022. Vamos ouvir o presidente do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco esteve no Senado e fez questão de elogiar a atuação da Polícia Legislativa. Depois, acompanhou a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral e recebeu elogios do ministro Alexandre de Moraes após o anúncio do resultado final. Eu quero agradecer aqui ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e fazer justiça à sua excelência, que sempre foi um defensor incansável da democracia, um defensor incansável do Estado de Direito e um grande parceiro da justiça eleitoral. De volta ao Senado, Rodrigo Pacheco fez a sua avaliação do segundo turno das eleições. Todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno, todos eles vitoriosos ou derrotados, contribuíram para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Cumprimentar a sociedade brasileira, que através do voto popular e da sua manifestação soberana escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Quero fazer também um reconhecimento público importante à Justiça Eleitoral brasileira, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos tribunais regionais eleitorais, os 27 TRS no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral, que, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, cuidou de promover, através das urnas eletrônicas, orgulho nacional, as eleições no Brasil. Portanto, o que fica ao final disso e do encerramento desse ciclo de eleições é um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, uma clara divisão da sociedade brasileira expressada por votações quase simétricas, muito próximas uma das outras, para um candidato e para outro candidato. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil. E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo,
de colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Está aí a fala do presidente do Senado da República. Nós já mostramos a repercussão das eleições aqui no estado de Mato Grosso, em especial aqui na capital. Você já teve a oportunidade de ouvir aqui um dos líderes do Partido dos Trabalhadores do estado de Mato Grosso, o deputado Lúdio Cabral. Também já teve a oportunidade de ouvir a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito ontem, dia 30 de outubro, com 50,9% dos votos do eleitorado brasileiro, digo votos válidos. Também já tivemos a oportunidade de ouvir a fala do presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, do PP, do Alagoas. Também, na sequência, você acabou de ouvir a fala do presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. E é claro que não poderia ficar de fora a fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que em coletiva ontem comentou o desfecho das eleições 2022. Mato Grosso, vem comigo, vamos ouvir a fala do ministro Alexandre de Moraes na tela. Quero aqui agradecer a todos os servidores da Justiça Eleitoral que realmente vestem a camisa, trabalham diuturnamente para que a vontade do eleitor depositada nas urnas eletrônicas que são patrimônio nacional, e espero que a partir dessa eleição finalmente cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Muito obrigado. Esta foi a fala pontual, direta, mandou um recado para todo mundo, em especial para o presidente Jair Bolsonaro, a respeito do desfecho das eleições de 2022. Aqui em Mato Grosso, uma das lideranças da federação, o senador Carlos Fávaro, do PSD, aqui do estado de Mato Grosso, até então já tido como que um grande derrotado das eleições aqui de Mato Grosso, se manifestou através das suas redes sociais, numa fala breve, pontual, a respeito da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o senador Carlos Fávaro. Estamos no momento do fortalecimento da democracia. A vitória do presidente Lula, legítima, consolidadas nas urnas, representam a esperança de milhares de brasileiros que vivem na linha da pobreza, que vivem com dificuldade e que reconhecem no presidente Lula a pessoa preparada para pacificar esse país, para integrar todos os brasileiros no momento de reconstrução. Aqui em Mato Grosso não será diferente. A eleição acabou. Agora é todo mundo trabalhar, cumprir sua parte, que o Brasil vai dar certo. Mato Grosso vai prosperar ainda mais, sendo terra de oportunidades para todos, com Lula presidente. Eis aí que pode pintar em breve como candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Ganhou muita força agora o senador Carlos Fávaro, do PSD. Bem, vem comigo aqui. Eu sei que já está chegando muitas mensagens de manifestação com relação a toda a movimentação eleitoral que nós tivemos ontem, no dia 30. Tem muita gente já provocando o Agnello também, querendo saber o que é que Agnello pensa, o que é que Agnello acha, enfim. Daqui a pouco a gente vai até se atrever a falar alguma coisa, mas, enfim, eu prefiro que nesse momento os principais personagens que estiveram diretamente
diretamente ligado às eleições, possa falar. E um desses personagens que esteve diretamente ligado a essas eleições, o Hermes, é o eleitor aqui de Mato Grosso que se manifestou através, obviamente, através da sua votação, a sua preferência eleitoral aqui no estado de Mato Grosso, né? E parece-me que nós temos muitas informações aí no site Mato Grosso Mais, Hermes. Exatamente, matogrostomais.com.br, um excelente site para você verificar lá depois. Mas separei algumas matérias aqui, Agnello. Esse aqui é a capa do site? É a capa do site. Como isso é lá? Dólar fecha em queda no primeiro pregão após eleição e vitória de Lula? Exatamente. Quer dizer, já deu uma mexida aí na economia nacional? A economia já... Abre para mim aí, por gentileza, antes de nós seguirmos para frente. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, após abrir R$ 5,40, numa reação inicial negativa dos mercados à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, embora o desfecho já fosse esperado por grande parte dos mercados financeiros. Neste pregão, há ainda a formação da PETAX de fim de mês, taxa de câmbio calculada pelo Banco Central usada como referência para operações financeiras, o que torna o pregão volátil. A moeda norte-americana caiu 2,55%, cotada a R$ 5,16, né? Bom, então caiu de 5,4 para 5,1. Olha só, hein? Então, vamos aguardar para ver aí o que vai acontecer ao longo da semana. O Hermes, quais são as... Eu queria muito saber a informação com relação à questão da votação aqui no estado de Mato Grosso, os números. O site Mato Grosso tem? Então, temos sim, ó. Certo, essa daí? Exato. Veja como votou as principais cidades de Mato Grosso no segundo turno. Seria isso que você queria? Isso, pode ser. Vamos ver aqui como é que foi. Cuiabá definiu já os votos, né, para presidente e tal. Jair Bolsonaro foi candidato mais votado para a presidência da República em Cuiabá. Bolsonaro recebeu 213.787 votos, o equivalente a 61,50% do total aqui em Cuiabá. Lula recebeu 38,50% dos votos dos eleitores cuiabanos, totalizando aí 133.852 votos. E nos demais municípios aí? Rondonópolis. Como é que ficou? Vamos lá, Rondonópolis. Jair Bolsonaro também foi o candidato mais votado. Sim. Né? Teve 82.752 votos. Certo. O equivalente... O equivalente. Exato, 64%, né? 64,87%. E já o Lula teve a escolha de 35,13% dos eleitores. Teve 44.812 votos. Aumentou aí a votação de Bolsonaro lá em Rondonópolis. Exato. Né? Ele teve no primeiro turno 59,56% da preferência e agora 64,87%. Sinop, uma cidade importante também. Sinop que está nos assistindo aí. Boa noite, Sinop. Jair Bolsonaro também foi o candidato mais votado pela presidência da República. 76,95% dos votos. 65.216 votos. Exatamente. E Lula teve 23%. 23%, equivalente a 19.540 votos. Aumentou também a votação lá em Sinop, saltando de 72% para 76%. E Sorriso, vamos lá. Bolsonaro também ganhou, né? Teve 74,34% dos votos, enquanto que Lula 25,66%. Exato. Quem tem mais? Tem mais aí? Mais cidades? Essas são, aí, essas são as principais cidades, né? As principais regiões. E eu acho que também, porque teve muitos municípios que o Lula foi muito mais votado do que... Me parece até que o Igor mostrou isso hoje, no programa Estúdio ao Vivo, né? Pelo menos a informação que eu recebi foi essa. De que tem lá um quadro, você tem aí, produção, um quadro aí? Aqui, ó. Que foi mostrado aí? Quem mais aí? Bolsonaro consegue 65,08% dos votos. Certo. E Lula 35,92% em Mato Grosso. Em Mato Grosso, exato. Certo. Em Mato Grosso, então, esse foi o resultado. 65,08% do Bolsonaro. Totalizando 1.216.000 votos
contra 34,92%, totalizando 632 mil votos, é isso? Exatamente. 633 mil votos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Esses são os números de Mato Grosso, né? Números gerais aí. Alguma outra informação nesse sentido aí, Hermes, para nós? O governador se manifestou também já, né? O Mauro Mendes. O Mauro Mendes, ele se manifestou. Tem alguma fala ou só mesmo o texto aqui? Não, tem somente vídeo, o texto. só fala dele? Somente o texto aqui. Só fala dele? Deixa eu dar uma olhada aqui no início, lá na chamada. O governador Mauro Mendes afirmou que o presidente da República eleito para a próxima gestão, Luiz Inácio Lula da Silva, precisa atuar em cooperação com os estados e municípios para entregar resultados aos cidadãos brasileiros e mato-grossense. Esta foi a fala de Mauro Mendes até então, né, trazida aqui no site Mato Grosso Mais. Nós temos um panorama, consegue aí, Juscelio, puxar aí a tabelinha das cidades? Me parece que está no Olhar Direto o site, dá uma olhada no site Olhar Direto aí, porque deve ter esses números também de algumas cidades, e assim a gente vai informando o Mato Grosso o que é que aconteceu aí no seu município, a votação de Bolsonaro aí no seu município, a votação de Lula aí no seu município, que justificou os votos que nós mostramos aqui e que culminou com a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores, defendendo a federação, que foi a frente composta pelos partidos do PCdoB, PV e PT, aqui no estado de Mato Grosso, né? E outros partidos aliados. Conseguiu achar aí, Hermes? Não achou aí? Não achou ainda? Tá? Mas não aqui achou? não, exatamente. Seria isso daí. Seria isso daí. Esse aqui é apenas um panorama. No primeiro turno, Araguaiana, por exemplo, teve a vitória de Lula com 48,57% no primeiro turno. Já no segundo turno, lá em Araguaiana, 52,17%. Pochorel, 47,24%. Já no segundo turno, deu Bolsonaro, 51,82%. Lá em Cáceres, região oeste do estado, no primeiro turno, Lula venceu, 46,78%. Já no segundo turno, venceu Bolsonaro, 51,63%. Em Barra do Bugres, 48,80% Lula vence no primeiro turno. No segundo turno, vence Bolsonaro com 50,69%. Tem como abrir essa tela para mim? Enche a tela para mim, por gentileza. General Carneiro, lá na região Araguaia, venceu Lula no primeiro turno, 49,08%. E já no segundo turno, Bolsonaro, 50,41%. Em Chapada dos Guimarães, primeiro turno deu Lula, 48,79%. Já no segundo turno, 50,22%. Isso aqui é um panorama do que foi primeiro turno, segundo turno em algumas cidades. E aqui eu tenho um pouco mais ampliado. Em Nossa Senhora do Livramento, deu Lula com 67,02%. Agora, no segundo turno, Bolsonaro com 32,98%. Porto Estrela, Lula venceu com 64%, Bolsonaro com 35%. Poconé, deu 63% Lula. Em Barão de Melgaço, deu 63,17% Lula. Em Ponta Branca, 59,68%. Em Alto Paraguai, 59,3%. Em Jangada, 58,58%. Em Campinópolis, Lula venceu com 56,55%. Em Santa Terezinha, também 55,45%. Em Acorizal, Lula vence com 54,65%. Em Santo Antônio de Leverger, Lula vence com 53,29%. Em Araguainha, 53,27%. Em Tesouro, município próximo ali à cidade de Rondonópolis, Lula vence com 51,84%. Em Nova Olímpia, 51,83%. Em Rosário Oeste, Lula venceu com 51,75% dos votos. Em Nova Brasilândia, Lula também venceu com 51,23%.
46%. Em Planalto da Serra, Lula venceu com 50,43%. E em Nortelândia, 50,35%. Aqui é um panorama de alguns municípios, dos 141 aqui do estado de Mato Grosso, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele venceu o candidato Bolsonaro, o atual presidente da República. Isso quer dizer, ô Hermes, que nós temos um estado também que não ficou totalmente polarizado na candidatura de Bolsonaro, como muitos assim pensavam. Foi o estado que produziu, foi um dos estados que mais produziu votos para Bolsonaro, diante de um cenário de pouco mais de 2 milhões de eleitores aqui no estado de Mato Grosso, mas a gente percebe que em muitos municípios o Lula acabou vencendo aqui no estado de Mato Grosso também. Exatamente. E estamos aí no site do TSE, né? Sim. Que prova isso que você está acabando de dizer. O presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, teve 65,8%, como a gente já disse, no site do Mato Grosso. Na média de votos. Então, no total, 1.216.730 votos no estado de Mato Grosso. Sim. Já o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve 34,92%. Então, isso significa 652.786 votos. Juntando, como você acabou de dizer, 2 milhões de votos, deu 1.216.000 para o Jair Bolsonaro e para o Luiz Inácio Lula da Silva, 652.786. Bem, este é o retrato, o panorama até então das eleições presidenciais de segundo turno aqui no país e também no estado de Mato Grosso. É claro que o desejo do mato-grossense ficou explícito pela eleição do candidato Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República. Mas isso não aconteceu. Se dependesse dos mato-grossenses, Bolsonaro ganhava disparadamente. Mas como o Brasil é composto por vários estados e um distrito federal, prevaleceu a maioria da votação. O Lula, em média geral, ele ganhou com 50,9% dos votos válidos aqui no Brasil. O número de abstenções foi muito grande ainda, o número de pessoas que não compareceram às urnas foi gigantesco também, né? O número de votos em brancos foi preocupante. Daqui a pouco, você, por gentileza, traz para mim esses números, já temos aqui. Vem comigo aqui, por gentileza. Aqui está. Vamos colocar esse resultado na tela cheia, por gentileza? Coloca para mim, por favor. Lula foi eleito com 60.345.999 votos, o que representou 50,90% da votação, enquanto que Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, ele recebeu 58.206.354 votos, representando 49,10% dos votos válidos do eleitor brasileiro. Nós tivemos, obviamente, uma somatória de 124.252.796 votos, sendo que destes 118.552.353 foram computados como votos válidos. Nós tivemos também um percentual, ao meu ver, alto, né, de 3,16% de votos nulos, o que representou 3.930.765 votos. Nós tivemos também 1.769.678 votos em branco, o que representou 1,43%. E até agora nós não temos outros dados com relação a votos que possivelmente podem vir a ser anulados ou não. Mas se nós formos somar entre votos nulos e em brancos, nós temos aí um total de 5.700.000 votos. 5.700.000 votos que, infelizmente, não serviram
não serviram para validar ainda mais a vitória dos dois candidatos, sendo que, obviamente, destes, um seria o vencedor. Infelizmente, para muitos, Bolsonaro não se reelegeu. Por outro lado, para a maioria da população brasileira, daqueles que representam os 50,9% dos votos, a vitória foi justa, né? Agora, você vai perguntar para mim, Agnello, o que é que você acha? Eu espero o seguinte, vamos para o intervalo comercial.